daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 27. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. 29. E disse Abraão: eles têm a Moisés e aos profetas, ouçam-nos. 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. 31. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Você pode se assentar aplaudindo a Jesus, porque o Senhor é digno de honra e de glória. A palavra do Senhor vai nos dizer acerca de uma parábola a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai contar. Dentro dos textos bíblicos nós vemos Jesus contando algumas parábolas em novela. E muito se fala acerca da parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo. Mas dentre todas essas parábolas, Jesus vai fazer uma parábola de suma e necessária importância, como todas as outras demais, irmão Cláudio. E Jesus ele vai tratar acerca de um assunto que é real, que é eterno e que não pode ser esquecido. O Senhor ele vai tratar acerca da eternidade. O Senhor vai falar acerca do destino a qual está preparado e esperando por nós. Sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Paulo, Ele desceu às partes mais baixas, Ele se despiu da tua glória, Ele foi ao madeiro, Ele foi vendido, foi traído, foi pregado, como aqui foi dito pelo nosso pastor, como a palavra nos relata. Ele suportou dores, Ele suportou abandono, Ele suportou traições, mas Ele não negou a missão que estava incumbida a Ele. Ele suportou aquilo que nenhum homem poderia suportar. E Ele suportou para que nós não fôssemos condenados, para que nós não fôssemos totalmente perdidos, porque vivíamos uma vida desregrada. A palavra diz que estávamos destituídos da glória de Deus, afastados do Senhor pelo pecado, pelas nossas atitudes, pelas nossas transgressões. E o Senhor ele desce a essa terra, Ele se faz carne como eu, como você, e Ele vai agora caminhar entre nós. Ele vai ser batizado, Ele vai cumprir a missão, Ele vai anunciar e estabelecer o reino, para que eu e você não fosse condenado ao inferno. E agora Jesus, de uma forma muito sábia, uma vez eu escutei de um grande homem de Deus, que Jesus ele era raso, mas ele pregava profundo. E Jesus, de uma forma clara, ele vai contar essa parábola e vai dizer que havia um homem chamado Lázaro, e havia um outro homem, a qual o seu nome não era citado, mas sim a condição que ele vivia. A palavra diz que Lázaro vivia uma vida de regalias, de esbanjamento, de fartura, de bens em excessivo. E havia um homem, um mendigo, que vivia à sua porta. E esse mendigo tinha o seu corpo coberto por chagas. E ele mendigava a porta daquele homem todos os dias.
E aquele homem não recebia nada. A palavra diz que os cães vinham lamber as suas chagas. Ele não recebia comida do homem, mas as suas feridas serviam de comida para os cães. Porque eu entendo e aprendo uma coisa analisando nesse texto. Tem gente que não te dá o alimento, mas tem pessoas que se alimentam das nossas feridas. São abutres que esperam a pessoa sangrar. São pessoas que esperam a pessoa se ferir, para elas irem se alimentarem do sofrimento alheio, para eles terem uma ocasião e uma oportunidade de colocar mais uma vez o dedo sobre a ferida que está aberta. Mas aqui foi falado acerca de poda. Aqui foi falado acerca de tirar os excessos, meu pastor. E com a permissão, usando a oportunidade do nosso pastor, sabemos que a planta ela necessita de luz. A luz, ela bate sobre a copa da árvore. Só que o interessante é que quando a poda é feita, um acesso também é aberto. E a luz que só pegava por fora, agora ela encontra um caminho para adentrar dentro. É Deus dizendo: pode ter machucado, pode ter sangrado, a ferida pode estar aberta, mas a ferida que está aberta eu vou usar para colocar bálsamo, eu vou usar para colocar alegria, eu vou usar para te regar e para multiplicar os teus frutos. Porque uma coisa é ser ferido pelo inimigo, e outra coisa é ser ferido pelo próprio Deus. Porque a ferida com Deus tem propósito, a ferida com Deus tem destino, a ferida com Deus tem refrigério, a ferida com Deus tem cuidado, tem zelo, tem abraço, tem o Espírito Santo. Porque para eu e você estar aqui, a palavra diz que foi pago um alto preço. Só que para mim ir no mercado fazer uma compra, eu abro a carteira, eu abro o aplicativo do banco. Mas para eu e você estar aqui foi preciso abrir feridas, foi preciso abrir cortes, foi preciso ter furos para o sangue puro e carmesim ser vertido no madeiro e o preço ser pago, e eu e você poder estar aqui nessa noite. A palavra vai dizer que esse homem, ele se vestia de púrpura. Pensa, era o mais caro da época. Uma tinta extraída de moluscos. E a palavra diz que o mendigo vai morrer. E o rico também vai morrer. E nós estamos falando acerca de eternidade. E dentro dessas duas eternidades, meu pastor, eu encontro algo em comum: o caminho. Porque o mesmo caminho que me leva para o céu é o mesmo caminho que eu caminho e pode me levar para o inferno. Porque o que determina se é céu ou inferno é a forma que nós caminhamos aqui, é a forma com que nós nos comportamos aqui, é a forma com que nós cuidamos do nosso irmão aqui. E a palavra vai dizer, irmão Cláudio, que o homem que tinha nome, que o homem que tinha patente, que o homem que tinha benefícios, a palavra vai dizer que ele vai ser sepultado. Vai dizer que ele vai ser sepultado. Porque tem muita gente, meu pastor, que está sendo lembrado em vida, mas naquele grande dia vai ser só uma tumba escura e fechada. Tem muita gente que tem um
dito em vida, mas não terá o nome escrito no livro da vida. E a palavra diz que quando o mendigo ele morre, os anjos vão o conduzir. Os anjos vão o levar ao seio de Abraão. Os anjos vão o levar a um lugar de descanso. A palavra diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está ordenado aos homens morrer apenas uma vez. Mas o interessante dentro desse texto, e abre uma reflexão para nós nessa noite, é que a palavra diz que nós somos peregrinos aqui. E se nós somos peregrinos, nós entendemos que nós estamos de passagem. E toda passagem, ela nos conduz a um destino. Então sabemos que tem um lugar de destino para cada um de nós. Só que muitas vezes nós estamos pegando um lugar que é de passagem, estamos querendo tornar em um lugar que é eterno. E porque nós queremos tornar um lugar de passagem em eterno, nós estamos dando as costas para a eternidade que já foi preparada para nós. Porque o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Mavé, ele disse que ele ia preparar lugar. E se ele está preparando o lugar, ele também está dizendo que aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa casa. Aqui é só um lugar de transição e de passagem. Só que muitas vezes a passagem é dolorida. A passagem é de abandono. A passagem é de desprezo. Mas a chegada é de condução e de recepção. Aqueles que vencerem, aqueles que vencerem, têm uma coroa preparada. Aqueles que não são abraçados e recebidos aqui, serão recebidos pelo nosso Senhor dos céus. Aqueles que estavam à porta muitas vezes, e não tinha um abraço, não tinha uma palavra, não tinha uma palavra de ânimo e de consolo, eles serão conduzidos a uma mesa pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está doendo, está machucando, mas tem propósito. A palavra vai dizer que o rico, ele vai estar sendo atormentado no Hades, lugar de tormento. E ele vai erguer os seus olhos, irmã Vera, e ele vai ver quem sempre ele teve que olhar para baixo para enxergar, agora deitado no seio de Abraão em cima. Porque tem muita gente que gosta de olhar a gente embaixo, mas tem um Deus que já preparou um lugar lá em cima para mim e para você. Eu estou sentindo o Senhor aqui. E ele vai dizer assim: Abraão, pede para ele molhar a ponta do dedo na água e pingar nos meus lábios, porque eu estou atormentado. Foi louvado por ganhar o mundo e perder a... Ele tinha o mundo, mas estava perdendo a salvação. Ele tinha o mundo, mas estava perdendo o consolo do Espírito Santo. E quantas vezes nós temos buscado tantas coisas aqui e temos dado as costas àquilo que já está nos preparado lá. Porque Jesus não desceu e foi para o madeiro
ficar aqui. Ele desceu e foi para o madeiro para a gente morar lá, porque é uma nova Jerusalém preparada. Há um lugar preparado, irmão velho. E a palavra diz que ele vai fazer um pedido a Abraão, dizendo: Abraão, avisa os meus irmãos para que eles não venham para cá, porque esse lugar não é bom, esse lugar não é agradável. Só que eu quero abrir um leque aqui, um parênteses e voltar. Quantas vezes a gente tem apresentado esse mundo como bom aos nossos irmãos? Quantas vezes a gente tem apresentado os prazeres do mundo e não tem anunciado o reino de Deus? E algo muito profundo dentro dessa palavra é que esse homem, que tinha tantos privilégios na terra, ele ainda vai receber algo no lugar de tormento. Ele vai poder contemplar o céu. Ele vai poder pedir. A palavra diz que ele vai pedir para os seus irmãos que estão na terra mudarem a sua atitude, mudarem a sua postura, mudarem o seu comportamento, mudarem o seu foco, mudarem o seu propósito. E quantas vezes nós temos tido a oportunidade de dizer aos nossos irmãos: busque o céu, busque a salvação, mude de vida, sirva ao Senhor. E a palavra diz que Abraão vai dizer que havia um abismo entre o lugar que eles estavam e o lugar que o rico estava. E esse abismo, para nós que estamos na terra, se chama pecado. Porque se eu estou no pecado, eu estou distante de Deus. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E Deus, nessa noite, através dessa palavra, Ele quer dizer aos nossos corações: não deixe que esse abismo chamado pecado afaste a alma de vocês do meu conforto e do meu refrigério. A palavra diz que nós não devemos temer quem pode matar a nossa carne, mas sim aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Nós vivemos num tempo onde nos preocupamos muito com a nossa carne. Queremos estar bem, tem que se cuidar sim. Mas nós nos preocupamos tanto com o físico, que nós estamos dando as costas ao espiritual. Mas o físico acaba. A carne definha, porque do pó viemos e ao pó tornaremos. Mas a alma, ela tem uma eternidade esperando. E a palavra vai dizer, eu já caminho para o fim, vai ser rapidinho, que ele vai falar: não, manda um dos mortos ir lá, porque assim eles vão dar ouvido. E a resposta que ele vai receber é: mas eles têm Moisés, eles têm tantos profetas, eles têm Elias, eles têm Eliseu, eles têm Paulo, eles têm Pedro,
eles não dão ouvido. Como um dos modos que ressuscitando eles dariam ouvido. Aí eu olho para Jesus, e foi lido e orado aqui, que ele desceu, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e tem muitos que não estão dando ouvido, tem muitos que não estão dando valor, tem muitos que não estão entendendo que assim como o céu é real, o inferno também é. E nessa noite eu quero trazer a sua memória, que nós estamos aqui buscando o céu, e quando eu busco o céu, automaticamente eu estou dizendo, eu não pertenço ao inferno, porque o inferno ele não foi feito para mim e para você. Mateus capítulo 25, versículo 41, vai falar acerca da vinda do Senhor, quando o Senhor vai vir sobre as nuvens com seus santos anjos, o castigo eterno e a vida eterna. E ele fala: separação, meu pastor, entre os bodes e as ovelhas. E ele colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Direita céu, esquerda inferno. E a palavra vai dizer, versículo 41 e versículo 42, que o fogo do inferno ele foi preparado para Satanás e os seus demônios. Jesus está dizendo, o inferno foi preparado para Satanás e para os seus demônios, não foi preparado para mim e para você. Só que a palavra também vai dizer que porque um lugar que não foi preparado para mim, eu também posso ir para lá. Porque nós falamos de um homem que tinha tudo, mas nunca ofereceu nada. E a palavra vai dizer que Jesus vai falar assim, que ele veio a este mundo, que ele teve fome e não deram de comer, que ele teve sede e não deram de beber. E os seus discípulos, quem andava com Jesus, quem estava na igreja, quem estava adorando todo o culto, não é quem estava aí fora não, meu pastor, é os discípulos, vai perguntar e vai dizer assim: quando tivemos com fome não te demos de comer, quando tivemos com sede não te demos de beber. Aí Jesus vai olhar e vai dizer: quando não fizeste isto a um dos meus pequeninos. Porque quando eu não faço para o meu irmão, eu deixo de fazer para Cristo. Quando eu não levo o alimento para o meu irmão, eu estou negando para Cristo. Quando eu não dou água para quem tem sede, eu estou negando para Cristo. E quantas vezes nós achamos que estamos negando para o nosso irmão? Estamos negando um abraço, estamos negando uma palavra, estamos negando um sentimento de afeto verdadeiro, estamos negando um perdão. Nós estamos negando para quem nos perdoou, quando nós não merecíamos ser perdoados. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos negando para quem tomou sobre si as nossas culpas, transgressões e enfermidades. Nós estamos negando recarregar iPhone por quem foi para o madeiro no nosso lugar. E sabe por que ele foi para o madeiro? Para eu e você não ir para esse lugar que não pertence a nós. E a palavra diz que
Ele vai dizer que não deram ouvido aos profetas. E quantas vezes, com a permissão do pastor, o pastor está falando? Quantas vezes a missionária está falando? Quantas vezes o irmão que está no banco está falando? E a gente não está dando ouvido. Só que posso te dizer algo? Ele ainda teve a oportunidade de pedir ajuda. Mas a palavra diz que após a morte segue-se o juízo. Recarregar iPhone. Então pregue enquanto você tem oportunidade. Dê alimento enquanto você tem oportunidade. Abrace enquanto você tem oportunidade. Salve enquanto você tem oportunidade. Talvez aquela pessoa que está na bebida, está na droga, está numa vida desvirtuada, e você está dizendo, vai morrer assim, não quer nada com nada, está do mesmo jeito. Quando a gente libera essa palavra, a gente está fazendo como aquele rico, a gente está negando dar alimento para quem está com fome. Mas quando a gente dobra o joelho e fala, Pai, entrega em tuas mãos, Deus é contigo, Deus vai te transformar, Deus vai te alcançar como me alcançou. Porque talvez hoje a gente está bonitinho, mas outrora a gente estava cheio de chaga, de carrapicho, todo sujo. Mas o Senhor não negou dar uma palavra, o Senhor não negou dar um abraço, o Senhor não negou dar a graça dele, o Senhor não negou dar a salvação dele, a transformação. Colocou eu e você de pé, tirou do lago de fogo, falou, vou te colocar na presença, no centro da minha vontade. Se coloca sobre os seus pés nessa noite, com a permissão do nosso pastor. É noite da gente analisar os passos que nós temos dado. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, pastor Paulo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E para a gente entender e finalizar, o rico aqui, ele simboliza aqueles que desprezaram a palavra, simboliza os religiosos, simbolizam aqueles que valorizam mais a patente do que a palavra, que mesmo sabendo a missão de Jesus, desprezaram e ignoraram. E sabe quem o mendigo representa? Os oprimidos, os desprezados, mas que permaneceram com a palavra, que mesmo não recebendo nada do mundo, eles tinham a certeza que algo maior ia vir do céu. E Abraão, ele simboliza a fé, um lugar de descanso. Mateus capítulo 5, o sermão da montanha. Bem-aventurados que? Porque eles serão. Você está chorando, mas tem consolo. Você está machucado, mas tem cura. Você tem fome, mas será suprido. Porque aqueles que têm fome de justiça, eles não passarão necessidade. Nós precisamos ter sede de justiça. A palavra diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Só que muito se prega que o sal é para dar sabor, que o sal é para conservar.
Mas dentro da palavra o sal tem mais uma utilidade, meu pastor. Por que que o Senhor falou que nós somos sal? Porque nós precisamos provocar sede. Nós precisamos provocar em quem está aí fora e quem está aqui dentro também o desejo de beber dessa água. Você não é só sal para causar tempero, não. Nós temos que provocar sede de conhecer da palavra, de ter um encontro com Jesus, de ser batizado no Espírito Santo, de viver prodígios e maravilhas, de viver uma vida de comunhão com o nosso Senhor. Quando a palavra é pregada, ela tem que provocar sede. Porque evangelho não é para fazer a gente sorrir. Evangelho não é para ser bonito, é para ser transformador. O que é para ser bonito é selfie. Evangelho é para transformar. Porque Jesus, Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação, a palavra diz que ele não tinha formosura, que não tinha nada nele de agradável para que nós achássemos algo bom. Não tinha nada de prazeroso aos olhos. E eu aprendo que evangelho não é para ser bonito. Evangelho é para transformar vidas. Evangelho é para salvar almas. Evangelho é para levantar o caído. Evangelho é para me conduzir ao céu. Então tira essa ilusão da sua cabeça que vai ser tapete vermelho e mar de rosas. Muitas vezes vai ter cães querendo comer a tua carne. Vai ter pessoas com a forca armada para tentar te pendurar. Vai ter tempestade querendo fazer o barco despedaçar. Mas o apóstolo Paulo, quando ele entrou no barco, ele falou algo que acende o meu coração, meu pastor. Atos 27, capítulo 23, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: porque o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, ele falou comigo. Porque evangelho não é só servir, é ser. Porque tem muita gente que está servindo, mas não é. E o apóstolo Paulo falou: de quem eu sou e a quem eu sirvo. Porque nós precisamos entender que nós não somos do mundo. Nós não somos da droga, nós não somos da prostituição, nós não somos da mentira, nós somos de Cristo, nós servimos a Ele, nós pertencemos a Ele, e ainda que nós não recebemos nada nessa terra, nós temos algo garantido no céu. Do que vale o mundo? Vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nessa noite eu quero fazer um convite para você, para me entregar minha oportunidade. Tem alguém nessa noite que está disposto a deixar o mundo para receber o céu? Você que precisa reconciliar com Jesus. Você que até está na igreja, mas você ainda não se considera que você é do Senhor. O Senhor está dizendo assim: eu quero você me servindo, mas eu também quero que você seja meu. Você que precisa voltar para Jesus nessa noite. Você que dentro do seu coração, você sabe que você precisa mudar alguma atitude. Vem aqui que eu quero orar por você.
Está aqui os dois primeiros. Tem mais alguém? Não é vergonha vir aqui. Sabe por que não é vergonha vir aqui? O que é vergonha, meu pastor, é eu ter uma casa e passar a eternidade num lugar que não me pertence. Mas Deus está dizendo, hoje você está escolhendo entrar na casa que eu preparei, na presença, na graça. Vem aqui para frente vocês, eu quero orar por vocês. Quem aqui estava afastado do Senhor? Todos estão servindo a Deus? Meio assim, né?